Olá pessoal, hoje nós vamos nesse vídeo introduzir esse conceito bastante importante e bastante usado, que é o conceito de efetividade de aletas. Então nós vamos imaginar aqui uma base, tá? Uma base de qualquer geometria, né? E aqui nós vamos pegar um pedaço dessa base aqui, tá? Esse pedaço aqui, ele tem uma área de seção transversal que nós vamos chamar de ACB, tá? Seria uma área de seção da base. Muito bem. Qual que é o calor que é trocado pela base? Por esse pedaço da base, tá? Então, o calor trocado pela base, tá? Vamos chamar de QB. Bom, vamos imaginar que aqui tem um fluido, né, que tem um coeficiente de transferência de calor e o fluido está numa temperatura, e então isso vai ser o H vezes a área de seção transversal da base vezes a temperatura da base, né, que a gente não indicou, mas vamos colocar aqui, menos o T infinito. Bom, dentro da nomenclatura de aletas, né, essa diferença entre uma temperatura e a temperatura do fluido, né, a gente costuma chamar de θ, né? Então, isso aqui é H vezes a área de seção transversal vezes o θB, tá? Um excesso de temperatura em relação ao fluido. Bom, o que a gente faz com aletas, né? A gente pega essa geometria aqui e nessa mesma base, tá? Ou seja, nesse mesmo pedaço da base, eu vou colocar aqui uma aleta, tá? E não importa a seção da aleta, tá? Importa que eu vou fazer uma extensão, né? Uma protuberância dessa base, tá? Essa aleta aqui, a área total, né, vamos chamar de área da aleta, tá? Que pode incluir aqui a área da ponta também, se ela não for isolada, tá? Bom, qual que é o calor trocado pela aleta? Bom, uma maneira de imaginar, de calcular esse calor, né, você pode calcular de duas formas. Você pode calcular pegando o calor que atravessa aqui na base, né? Ou você pode integrar ao longo da aleta. Vou usar aqui esse segundo método, tá? Que vai ser mais direto de comparar. Então eu vou pegar aqui um pedacinho da aleta, tá? Então pegar um disco aqui, né? Bom, esse calor desse pedacinho infinitesimal, né, vamos chamar de dQA, né, o que é isso? É o H, e daí aqui eu estou assumindo que a adição da aleta não mudou o coeficiente de transferência de calor, tá? O que não necessariamente é verdade, mas para efeitos desses cálculos de efetividade, geralmente é isso que se faz, tá? E vamos assumir também que o fluido não mudou, né? Então, isso aqui é um H vezes o DAS, né? Ou seja, essa área aqui que troca calor em volta, né? Vezes a diferença de temperatura com fluido, que é o θ, né? É o θ desse elementozinho, tá? Então, para a aleta toda, né? O calor trocado pela aleta, né? Vai ser a integral, né, ao longo de toda a área da aleta, né, de H θ DAS, tá? Bom, nós definimos a efetividade
como a razão entre essas taxas, né? É o calor trocado pela aleta pelo calor que seria trocado pela base onde a aleta está instalada se não houvesse aleta, tá? Então, substituindo as expressões que a gente tem, né, vai ser isso aqui. Daí vem a pergunta, né? Uma aleta pode piorar a transferência de calor, né? O que equivale a dizer a efetividade pode ser menor do que 1. Daí a gente examina essa expressão aqui e, bom, vamos considerar que o H não muda, né? Então o H vai mudar. Isso aqui, o H pode ser simplificado, né? Isso aqui então vai ser a integral de θ vezes a área, né? Pelo área de seção transversal da base vezes a diferença de temperatura na base. Daí a gente presta atenção e observa, bom, a área da aleta é maior do que a área da base, né? Porque você justamente expandiu a base, né? Só que também isso não necessariamente, né? Por exemplo, se a ponta foi isolada e eu só coloquei aqui uma pequena aletazinha assim, tá? E daí eu isolo, né? Pode ser que essa área lateral aqui seja menor do que a área da base, tá? Mas em geral isso não vai acontecer, né? Em geral a área da aleta vai ser maior do que a área da base. Só que na base eu tenho uma diferença de temperatura e ao longo da aleta essa diferença de temperatura está caindo. Então eu posso sim chegar numa situação onde a adição da aleta, ok, aumentou a área, mas se vocês lembrarem como é que é o perfil de temperatura em uma aleta, né, onde aqui seria o zero, né, ou seja, a temperatura igual até infinito, né, ela é um perfil exponencial, né, ela vai caindo. Né? Esse potencial para transferência de calor, ele vai caindo. Então você tem um conflito, né? Você tem esse conflito, tá? Então a resposta é sim. Uma aleta pode piorar a transferência de calor. A efetividade pode dar menor do que 1. Tá? Pode ser que o aumento de área não compense a queda no perfil de temperaturas, tá? Então, a efetividade é uma medida muito importante de ser calculada porque ela nos dá uma avaliação econômica, porque a adição da aleta sempre aumenta o peso do sistema, sempre aumenta o custo, né? Sempre aumenta o volume, só que não necessariamente melhora a transferência de calor. Né? A aleta pode ser um isolante, no final das contas. Né? Então, uma figura assim que se usa muito de viabilidade é você só usar aletas quando você conseguir garantir que a efetividade é no mínimo de 2, né? De que o aumento do peso e o custo dos materiais justifica porque dobra a transferência de calor, né? No mínimo, tá? Na prática, essa efetividade geralmente vai ser bem maior do que isso, tá? Mas é importante fazer esse cálculo e ver se vale a pena ou não. Bom, para calcular a efetividade, a gente usa então essas expressões para o perfil de temperaturas, né? Porque é disso que a gente precisa, né? A gente precisa de uma expressão para geometria, para calcular a área, e precisa de uma geometria
precisa de uma expressão para o perfil de temperaturas, certo? Dá para ver aqui que a expressão mais fácil que tem é esse caso D aqui, né? O perfil de temperaturas é simplesmente, né, essa exponencial aqui, né? É uma expressão mais simples que tem. Então, o caso de referência que a gente toma é uma aleta infinita, tá? Para uma área de seção transversal uniforme. Nesse caso, tá? Se a gente assumir que a aleta é infinita, a efetividade, tá? Vocês podem fazer a conta, vocês vão chegar nessa expressão aqui, ó. A condutividade vezes o perímetro da aleta, da seção da aleta, né, sobre H vezes a área de seção transversal, tá? Que é constante, né? E a raiz disso, tá? Essa é a efetividade de uma aleta infinita com área de seção transversal uniforme. Então, vocês observem o seguinte, a efetividade aumenta com a condutividade, porque se a condutividade aumenta, a aleta conduz mais calor e o perfil de temperaturas não cai tanto assim, né? A efetividade aumenta com a razão perímetro sobre área, né? Porque isso aumenta a troca de calor. Tá? Então, na prática, a gente vai querer aletas bem finas, né? Como se fossem folhas. E geralmente vão ser de alumínio, né? Para maximizar a condutividade térmica. E a condutividade decresce com o coeficiente de transferência de calor por convecção. Só que aí, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Isso não quer dizer que a gente quer abaixar esse coeficiente para aumentar a condutividade, né? Porque a troca de calor também vai cair, né? A troca de calor vai cair da aleta e vai cair da base, né? O que esse coeficiente quer dizer, né, nesse denominador, quer dizer que a aleta é mais efetiva em situações de convecção natural, né? Ou em situações onde o H é baixo, né? Daí sim é que vale a pena adicionar a aleta. Né? Onde o H é baixo, você compensa com aumento de área, tá? Essa é a maneira apropriada de avaliar. Uma aleta de condutividade K, perímetro P, área de seção A, AC, né? E coeficiente de transferência de calor H, de comprimento finito, a efetividade vai ser menor do que essa, né? Esse seria o caso limite, tá? De uma aleta infinita. A efetividade de uma aleta de comprimento finito é menor do que esse valor, certo? Bom, o conceito de efetividade é relacionado ao conceito de resistência da aleta. Tá? Então, pegando aqui da nossa figura, tá? Vou copiar essa figura aqui dessa aleta. Então, o que é a resistência térmica da aleta? Bom, o que é resistência? Resistência é queda de temperatura pela taxa de transferência de calor, né? Agora, qual que é a queda de temperatura, né? Porque a temperatura vai mudando, né? O que a gente quer com a aleta? A gente quer trocar calor entre o material, né, entre a aleta e o fluido. Então, essa queda aqui é entre a temperatura e o fluido, né? Só que qual temperatura eu vou usar? Eu vou usar como referência a temperatura da base, né? Porque eu gostaria que a aleta estivesse toda na temperatura da base, né? Porque daí a temperatura não vai caindo, tá? E isso aqui sobre a troca de calor da aleta. E se a gente voltar aqui agora na análise da base sem aleta, tá? Então vou copiar essa figura aqui.
né? Para essa situação aqui, qual que é a resistência térmica da base? Seria 1, daí é uma resistência de convecção, né? 1 sobre H, a área da base. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que a efetividade, tá, é a razão entre resistências, né? É a resistência térmica da base pela resistência térmica da aleta. Tá? Podem conferir com os resultados anteriores. Ou seja, a efetividade é uma medida do quanto a resistência da aleta é menor do que a resistência da base, né? Daí vale a pena adicionar aletas.